Nós vamos trazer agora novas informações sobre a morte da médica Daniele Barreto e aquilo que foi encontrado pelo Instituto Médico Legal no corpo, mais precisamente nos órgãos genitais da doutora Daniele Barreto. Ao vivo agora eu vou a repórter Vitória Costa, que vai contar para nós, Vitória, mais um capítulo dessa história que a gente já disse aqui, daria uma minissérie aí de muitos capítulos e de muita audiência. O que é que aconteceu agora, Vitória? Pois é, Fábio, mais um desdobramento desse caso, agora divulgado pelo Instituto Médico Legal, o IML, inclusive que foram encontrados materiais genéticos no corpo da doutora Daniele Barreto. E quando a gente fala materiais, é justamente isso, no plural, de dois homens diferentes. Para a gente falar sobre esse assunto, conversamos aqui com o doutor Fábio Trindade, ele que é advogado da família e vai explicar por que, doutor, eu vi que o senhor disse que seriam resquícios, então seria mais difícil de precisar qual seria a data de fato? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente eu queria só deixar claro o seguinte, trata-se de um laudo sigiloso, certo? E que, enquanto defesa da família, nós lutamos pelo sigilo, né? Esse laudo, nós tivemos conhecimento do seu conteúdo na segunda-feira, né? Até então, né, estávamos esperando que fossem os fatos ali apurados, né, de forma sigilosa, até mesmo diante da situação, né, que ele nos trouxe. Né? E me deparei com essa informação já na imprensa, né, ontem, né, hoje o dia todo também falando disso. E que todos já sabem o conteúdo do laudo, né? Inclusive sabem até mais do que eu, entendeu? Mas o que eu tenho que deixar claro é o seguinte, existiu a informação trazida pelo IML de que no corpo, né, da doutora Daniele, né, nas suas partes íntimas, teriam resquícios, né, de sêmen. Né? Sêmen esse que, pela medicina legal, ele tem uma sobrevida de 72 horas, a depender do ambiente, né, do pH, da vagina, uma série de fatores, para que se mantenha vivo, certo? E, diante dos fatos, somente pode ser coletado o DNA, né, porque a célula já tinha morrido e o DNA ainda estava ali para poder ser coletado. Foi coletado, foi feita a coleta e foi verificado que se trata do DNA de duas pessoas distintas, certo? Então, diante dessa informação, só consta até então, nesse sentido, no laudo, né, a autoridade policial, né, que preside o inquérito, que apura também a morte, né, da doutora Daniele, até mesmo por cautela, para não contaminar o processo que apura a morte, entendeu melhor e que fossem, né, todo esse material, todo o laudo remetido para o DAGV. O que eu quero dizer é o seguinte, que ainda que seja o DNA, esse DNA ele ainda pode ser verificado até no máximo 5 dias. Em alguns casos é que se pode verificar até com 7 dias, entendeu? A depender das mesmas circunstâncias, né, pH e etc. Então, o que eu quero informar, a doutora estava internada há 9 dias, certo? A doutora foi colocada no pré-FEM, a doutora foi encontrada morta, como todos sabem, foi conduzida ao IML. Esse laudo ele não diz em qual momento foi inserido esse material genético, né? Se foi no âmbito da internação, se foi no translado, se foi pós-morte. Então, assim, não se tem como precisar. Para se chegar a precisar, teria que encontrar o detentor, o dono desse material. Então, acredito na Polícia Civil e acredito que a próxima etapa seria apurar, né, e chamar todos aqueles homens que tiveram contato com a doutora para que fornecessem seu material genético para fazer a comparação e que pudesse esclarecer em qual momento, né, que teve a conjunção carnal, o que foi que aconteceu. Agora, me causa uma estranheza, uma informação dessa forma no processo, e a informação mais estranha ainda está sendo divulgada sem qualquer tipo de autoria, de qualquer tipo de investigação. Me parece, inclusive, semelhante, né,
as imagens também da doutora morta que foram divulgadas sem qualquer tipo de cautela, né? Então, assim, enquanto defesa, vou buscar, né, a apuração desse fato, vou buscar a autoria, né, e que se for realmente constatado que se trata de um crime, também vou querer que essa pessoa que cometeu o crime seja devidamente responsabilizada. Doutor, rapidamente, explica pra gente se existe a possibilidade, porque até pela contagem que a gente fez aqui dos dias, de ter sido crime de necrofilia, né? Que infelizmente é o ato sexual com uma pessoa já morta. Crime muito bárbaro também. Então, eu entendo que é um dos crimes mais bárbaros, né? De igual forma, né? Com o que está sendo apurado também em face da doutora, né? Mas veja, nenhuma das hipóteses serão descartadas, nenhuma, né? Nenhuma. Todos serão, pai, irmão, todos terão coletado seu DNA, né? Então, assim, se foi cometida após a morte, né? Como estão tentando entender, vamos chegar a essa conclusão, porque se tratam de pessoas públicas, certo? São funcionários públicos, né, quero dizer, e que não teriam motivo para se negar, né? Porque poderia ainda aquela pessoa se negar a fornecer esse material genético. Mas entendendo-se e se tratar de pessoas, funcionários públicos, acredito que não. E restando comprovado que não se trata, né, do DNA daquelas pessoas que tiveram o último contato com o corpo da doutora, então a gente elimina essa hipótese. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a doutora estava internada sob vigilância, né, ao mesmo passo que a doutora estava no IML. E eu acompanhei essa parte e não pude constatar e verificar nenhum acesso de terceiros, nem nada. Então, é um fato curioso, aterrorizante para mim, mas ao mesmo tempo curioso, e eu quero sim, que seja elucidado, até porque está amplamente difundido, né? A imagem dela também deve ser preservada, né? Deve-se saber o que realmente aconteceu, se foi um crime ou se foi algo consentido, entendeu? Muito obrigada, então, doutor, pelas informações. Então, diante disso, Fábio, a gente já entende que terão novas investigações e, claro, a gente divulga aqui ao longo da nossa programação. Volto com você. Ok, Vitória, obrigado.